vlog aqui pro nosso canal, né? O vlog vai ser... Eu tenho que olhar aqui pra câmera. Vai ser um vlog tipo diário que eu vou tentar trazer aqui pro meu canal, né? Tipo, mostrando meu dia a dia, coisa assim. Tipo vlog normal, como todo mundo faz, né? Eu vou ver se faço aqui no canal. Se eu estiver falando um pouquinho baixo, é porque são 8 da manhã por aí, tá muito cedo aqui, sério, tá muito cedo. E eu comecei a gravar o vlog, então eu vou mostrar meu dia a dia. Hoje eu vou ver se eu faço algum conteúdo pra vocês, alguma coisa aí. E eu aproveita esse vídeo aqui, esse vlog. Vou dizer que eu criei um canal aqui, eu criei um canal de memes, tá aqui na descrição, meu canal de memes também. E na descrição também tá meu Instagram também, que puder me segue lá e se inscreve lá no meu canal de games, de memes também. Se inscreve lá no meu canal de memes. E bora lá, né, pessoal? Vai ter muito vídeo legal lá de meme. Aqui também vai ter bastante vídeo. E bora continuar aqui. Já vai deixando seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, com geral. Nessa quarentena aí, fiquem em casa sempre, né? E bora aqui, né? Bora ver o que eu vou fazer. Agora eu acho que eu vou dar uma estudada agora, que eu tenho que ver fazer videoaula, por causa que agora as aulas não são mais na escola presencial. Agora as aulas são tudo, como eu posso dizer, online. Tudo pelo computador, tipo, passa exercício, coisa assim. Ainda não começou a aula direito, agora é só exercício, algumas coisas assim. Mas eu acho que já tem que fazer já, então eu vou lá fazer logo. Eu tiver fazer alguma coisa aqui pra vocês, aí eu volto com vocês, tá? Já é? Então bora lá, deixa o like aí, pessoal, deixa o like aí. Se não deixar o like eu vou te meter na porrada. Brincadeira, brincadeira. Vou te meter na porrada não, só vou te amaldiçoar pra sempre. Brincadeira, só, brincadeira, fazer essas coisas não. Só deixa o like aí, pessoal. E é isso, e bora lá. Eu volto quando eu tiver alguma coisa pra fazer, né? Então eu já volto já, ó, mão mágico, ó. Aqui, né, pessoal, ver aqui, tá de dia, ó. Acabou de amanhecer quase agora. Acabou de amanhecer, tá mais ou menos de dia, mais ou menos, né? Então bora aqui, né, peguei já o caderninho aqui já, do ensino aqui pra estudar, né? E bora aqui estudar, né? Isso aqui é onde eu estudo. Estudo não, né? Na verdade é onde eu vou ter que começar a estudar, né? Porque antes eu estudava... Qual é o nome daquilo? Eu estudava na escola, né? Mas agora eu tenho que começar a estudar aqui, por causa que se eu não estudar eu tô ferrado. E eu vou... sei lá o que vai acontecer. Pera aí, só um minutinho. Ligando o computador. Pera. Eu vou ligar o computador aqui, né? Vou dar aquela estudada marota. Eu vou ter que começar a estudar, né? Não tô acostumado muito a estudar, mas... vamos ver o que vai ser, né? Eu não liguei ali embaixo de novo, vou ter que ligar, pera. Então eu volto quando ter terminado de estudar, ou sei lá, se acontecer alguma coisa eu volto, pessoal. Então eu já volto nessa. Então, pessoal, voltei aqui, já estudei lá um pouquinho, dei uma estudada boa lá, vi os videoaulas, tudo lá do negócio lá que tem que ter online agora, né? Eu acho que agora eu vou fazer uns exercícios lá em cima, fazer uns exercícios, porque eu tô, acho que há uma semana já em casa, por causa desse bagulho de coronavírus, esse negócio assim, eu nem faço noção do tempo que eu tô em casa, então eu tô parado direto, tô cheio de sono também, tô morrendo de sono, velho, dormi quase nada hoje. Eu não faço noção de quanto tempo que eu tô em casa. Aí em casa eu fico fazendo o quê? Da minha quarto pra minha cama. Da minha cama pra cozinha, pro banheiro, tomar banho, comer, dormir. Tomar banho, comer, dormir. Eu tô só fazendo isso o maior tempão tô fazendo isso aí. Então agora eu vou ver se eu faço exercício lá em cima, né? Vou voltar a fazer exercício que antes eu até fazia alguma coisa antes. Antes eu saía pra jogar um futebol, toda semana eu saía pra jogar um futebol, 2 vezes por semana, tipo assim. Eu ia começar a fazer o boxe agora também, ia começar a fazer uma natação. Só que aí o bagulho do coronavírus veio, né? E ferrou com a minha face, né? Ferrou com a minha face. E eu tô cheio de sono, velho. Vou só fazer esse exercício aqui. Vou tomar um banhozinho. Acho que vou assistir uma coisa e aí eu vou dormir um pouquinho, né? São 10 horas da manhã, eu vou dormir agora. Caso que eu virei o dia sem querer, né, pessoal? Sem querer assim. Eu virei o dia e... então bora lá fazer os exercícios, né? Bora lá. Exercício rapidão, né, pessoal? Fazer o exercício aqui em cima. E já vou dormir também. Tô aqui, ó, na minha laje, mas é tipo uma laje que eu tenho aqui. Então vou fazer exercício aqui rapidão.
com vocês e bora nessa, né, pro exercício. Eu volto quando tiver terminado o exercício. Então, pessoal, eu dei uma treinadinha ali, né? Cansou um pouquinho, mas eu já voltei aqui já. Fiz exercício ali em cima rapidão. Eu acho que eu vou começar a treinar tudo de novo agora, tentar perder essa gordura que eu tô, né? Tentar perder essa gordura, começar a treinar, ver se faço 2 meses direto, 4 meses, ou talvez até pra sempre, se puder, né? 1 ano, sei lá, bora ver. Eu vou ver se faço com vocês aqui, vou até mostrar pra vocês o exercício, vou ficar fazendo todo dia. Eu me lembro que em dezembro, por aí, eu tinha conseguido fazer 2 meses direto. Flexão abdominal direto, todo dia. Mas aí eu parei, que eu enjoei, cansei, não quis mais fazer. E agora eu acho que eu vou voltar a fazer, só que eu vou voltar a fazer mostrando pra vocês aqui no YouTube, né? Mostrando, fazer essas coisas aí. Voltar a fazer flexão abdominal, todas essas coisas, treinar, pra ficar bom. Começar a treinar de novo aqui. Vou mostrar pra vocês aqui no canal, né? E ver se perco uns quilos também, que tá difícil aqui pra mim, né? Tô um pouquinho em cima do peso, né? Então aí já ferra, né? Mas eu vou ver se perco os quilos aqui também no canal. Agora eu vou tomar um banho, né, velho? Treinei pra caraca lá. Pegar já uma toalha aqui, né? Aqueles flexos. Pegar uma toalha. Vou tomar um banho ali rapidão. E eu acho que eu vou dormir um pouco, né, velho? Cheio de sono. Amanheci o dia por causa que eu fui e editei o vídeo pro canal aqui, né? Tava editando o vídeo pro canal. Aí eu fui também. Fiquei vendo uns vídeos no YouTube também, né? Foi um pouquinho. Fiquei vendo os vídeos no YouTube. Aí quando eu fui ver, já tava de manhã já. Aí meu sono tá todo mexido. Aí eu pensei, vou continuar aqui, vou fazer um vlog aqui pro pessoal logo. Vou continuar aqui acordado. E agora eu tô morrendo de sono, meu Deus do céu. Tô falando coisa com coisa até aqui, devo estar falando. Então bora lá, vou tomar um banho rapidão e já volto com vocês. Então pessoal, eu tomei um banho aqui. Tomei um banho já. Agora acho que eu vou assistir uma sériezinha na Netflix aqui, né? Dormir um pouquinho, descansar. Meu olho não tá aparecendo na câmera, mas meu olho tá vermelhão, viado. Eu acho que deve estar aparecendo um pouquinho, mais ou menos. Mas meu olho tá vermelhão, tô cheio de sono, viado. Cansadão, porque eu amanheci o dia. E agora são, deixa eu ver. Agora são 10h54. Quase 11 horas da tarde. E eu amanheci o dia. Então por isso que eu tô cheio de sono. Eu esqueço toda hora que eu tenho que ficar olhando pra essa bolinha, viado. Eu esqueci toda hora. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá, pessoal? Já vai deixando seu like, compartilha o vídeo. Deixa o like naquele jeito, naquele pique, né? Naquele like maroto. Então compartilha o vídeo com seus amigos aí na quarentena também. Todo mundo aí, compartilha. Com geral, compartilha com geral. Se inscrevam no canal também, nos ajuda aí a chegar aos 1000 inscritos. Nos ajuda aí, pessoal, bora tentar chegar, né? Até o final desse mês, quero tentar chegar até os 1000 inscritos, até o final desse mês. Bora tentar, né? Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo aí com todo mundo, geral. E eu vou lá nessa, valeu, falou, fui, é nóis.